Ora, cá estamos de regresso para a segunda parte de mais um Finanças e Planos. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa que tem a ver com o plano de reformas. Quais são as vantagens de contribuir para um plano de reforma? Pronto, as vantagens são muitas. Uma delas é que a pessoa não precisa assim de grandes valores ou de grandes montantes para contribuir. Normalmente os planos oferecidos ou por as companhias, como falámos, os 401ks, ou através de contas individuais, as pessoas podem contribuir muito menos do que eles até pensem. E a vantagem é que as coisas mais importantes que nós aconselhamos e que nós vemos ao longo do tempo é que as duas coisas mais importantes quando se pensa não só na reforma, mas também como é que se tem os maiores benefícios em termos de investimentos é dar tempo ao tempo e dar o máximo de tempo possível e, segundo, deixar os mercados funcionar da maneira que funcionam. Portanto, temos aqui um gráfico que eu gostaria de fazer referência e então isto é só um exemplo, portanto há milhares e milhares de investimentos que estão disponíveis, mas esse exemplo, por acaso, dos nossos colaboradores da JP Morgan, olha para o índice que as pessoas chegam a casa e podem ver as notícias, tem o S&P 500, tem o que são as 500 maiores empresas no mercado americano, tem o Dow Jones e o Nasdaq. E então, isto foi um exemplo e a importância de continuar a investir e não reagir aos trombolhões ou até às turbulências nos mercados financeiros. Então, este é um exemplo de alguém que tivesse investido, por exemplo, $10,000 no dia 2 de janeiro de 2001 até o final de 2020. Portanto, isso acaba para apanhar um prazo de 20 anos. Se aquela pessoa, por exemplo, tivesse mantido o investimento a partir do primeiro dia e não fizesse nada, não tivesse reagido aos trombolhões e aquilo que acontece, ao fim dos 20 anos, aquele investimento de 10 mil tinha um valor de $42.231, que acaba por ser um retorno médio anual de 7,47%. Eu não vou falar nos pormenores todos, mas só para dar um exemplo, na segunda barra, portanto, quem tivesse nestes 20 anos a mexer em alguma coisa e tivesse perdido os 10 melhores dias do S&P 500, em vez de ser ter realizado retornos de 42.231, só ganhava 19.347. Portanto, vai de um retorno médio anual de 7,47 para 3,35. Uma redução significativa. É significativo e a razão é simples, é que quando as pessoas ficam mais apreensivas, mais preocupadas, normalmente é na altura que os mercados estão turbulentos. Como é que se acalma as pessoas? Nós sabemos que nós, portugueses, não é? Somos agitados, não é? E o dinheiro custa poupar. Imagina, investe-se 10 mil e de repente um dia isso acontece, ter só 9 mil, acontece ou não acontece? Explique lá. Sim, como acontece. É que acalma essa pessoa que diz, ai, já se foi? Pois, acho que o importante aqui, pronto, acontece, claro que acontece, como também acontece a mesma coisa no mercado imobiliário. O exemplo que nós usamos sempre é uma pessoa, esperar, mas a tentar fazer uma comparação que é, se eu tenho 43 anos e a minha casa vale $200.000, e eu pretendo viver na minha casa mais 20 anos, se houver uma correção no mercado imobiliário e daqui a um ano a minha casa só vale 150 mil, se eu não tenho intenções nenhumas de vender a minha casa, porque a minha casa vou viver nela mais 20 anos, acaba por ser a mesma teoria na prática da conta do plano de reforma, que é, se eu não vou mexer naquele dinheiro durante 20 anos, não me interessa o que vai acontecer daqui a 3 meses ou até daqui a 3 anos. Desde que eu vou continuar a seguir o meu plano, continuar a fazer as minhas contribuições e até pelo contrário, às vezes os clientes e as pessoas com quem eu falo olham para mim um pouco confuso, que é, as pessoas até quando estão a fazer aquelas contribuições e aqueles investimentos regulares, portanto todas as semanas, todos os meses, conforme o modo de investimento, quando o mercado até cai, deviam de ficar bastante felizes, porque estão aproveitando
o mercado em promoção ou em saldo e estão acumulando mais que ao longo dos anos só vai ter um efeito ainda maior. Portanto, é normal as pessoas ficarem nervosas, mas a pessoa não tem vantagem nenhuma quando ou durante alguma pancada ou durante alguma correção, a pessoa não tem vantagem nenhuma reagindo e vendendo, porque o mal já está feito. E então, só se realiza o prejuízo quando se vende. E então, a melhor coisa é ter calma e eu digo sempre aos meus clientes, não vale a pena vocês ficarem nervosos até eu ficar nervoso. Portanto, se eu ficar nervoso, aí é outra história. E eu digo sempre que acaba por ser um pouco como um filme. Portanto, eu já vi o filme várias vezes, os atores são diferentes, as histórias do filme são sempre diferentes, mas se nós ficarmos sentados até o fim do filme, os créditos são sempre os mesmos. A questão aí é que nós temos que ter o estômago de ficar sentados até o fim do filme. Com certeza. Se a pessoa faz parte de um plano de reforma tipo 401k, que o Daniel já citou, ou um annuity, quais são as opções que tem quando decide se reformar? Pronto, as opções são as mesmas. A pessoa pode deixar lá o dinheiro, pode levantar tudo uma vez, que aí nunca aconselhamos porque vão ter que pagar impostos. E não é só a questão de pagar impostos, é que aquele valor que a pessoa levanta conta como rendimento e se é um valor elevado, não é só que vai ter que pagar impostos, porque aquilo é rendimento, mas provavelmente vai subir de tabela e ainda pagar uma percentagem mais elevada que não faz sentido. A outra opção é fazer um rollover em transferir do plano empresa para um plano individual. E quando faz essa transferência, não paga impostos, não é um evento de pagar impostos, a empresa para processar aquilo pode cobrar um montante ou um valor simbólico, mas a vantagem de fazer isto é a pessoa aí tem flexibilidade total em ter acesso ao dinheiro e também quando quer fazer distribuições, pode ter um sistema de distribuições automáticas, por exemplo, todos os meses ou 3 em 3 meses, ou então só tirar ou levantar dinheiro quando precisar. A desvantagem é que provavelmente em termos de custo, de FIIs e despesas, vão ter despesas e custos provavelmente mais elevados quando tem um IRA a trabalhar com um financial advisor, mas aí é que está, portanto está a pagar mais em termos de despesas, mas também vai ter um acompanhamento e um planeamento completamente diferente, muito mais próximo, muito mais pessoal do que só ter um número 1-800 que a pessoa liga e todos os dias fala com uma pessoa diferente. Outra questão aqui também que é importante mencionar, são pessoas que têm a opção, muitas companhias ou até sindicatos, por exemplo, que a pessoa tem um annuity, em que a pessoa sente-se mais à vontade, por exemplo, de dizer, ok, eu tenho X valor, mas eu sei que a companhia ou que o sindicato, não o pension, não a reforma, mas o tal annuity, vai-me pagar um benefício fixo para o resto da minha vida. Portanto, dá aquela segurança que a pessoa não tem que se preocupar de perder o dinheiro, né? Mas há outras considerações que as pessoas também deviam de fazer. Rhode Island e Massachusetts funcionam um bocadinho diferentes quando se fala na questão da terceira idade. Mas, por exemplo, alguém em Rhode Island, a situação atual, alguém em Rhode Island que vai optar por receber aquele annuity, que pode ser, por exemplo, sei lá, vamos usar um exemplo de $2,000 por mês, né? Se tem um valor elevado. Se a pessoa mais tarde tem que ir para um nursing home, aquelas $2,000 por mês vai contar como rendimento disponível para a pessoa ter que pagar. Portanto, aquele dinheirinho vai andando. Quando é dinheiro que está a sair de um IRA, até suponhamos que isso acontece quando a pessoa já fez, ou depois dos 72 anos, aí a pessoa tem que fazer o levantamento mínimo e aí já não são $2,000 por mês, pode até ser $2,000 por ano, conforme os valores. E então, isso é um exemplo que quando a pessoa vai obter por o annuity e tiver para um nursing home, vai praticamente andar tudo. E também, quando a pessoa eventualmente morrer, já não há, pode haver alguns planos que oferecem um benefício para dar continuidade ao marido ou à mulher, mas depois quando o segundo faleceu, aí já não há mais nada. Quando é um IRA, já é diferente, a pessoa tem mais flexibilidade e a pessoa pode também
fazer aqueles levantamentos conforme precisar, parecido ao annuity, mas pelo menos tem sempre aquela opção ou aquela segurança, vamos dizer, de quando um morrer e o outro morrer, provavelmente ainda vai restar dinheiro, desde que a pessoa não levanta o dinheiro todo. E aí pode ir para os filhos, netos, conforme quiseram. Da outra opção não vai. Da outra opção, Fica normalmente lá. é só quando morre o primeiro, elege o segundo, que normalmente é um marido ou a mulher, e quando morrer o segundo... Mesmo que tenham, vamos supor, ainda nessa conta de uns $100.000, não vai, esses $100.000 ficam ali, não vai para os sobreviventes. Exatamente. E aí é que é a contrapartida que a companhia ou que até a seguradora ou o sindicato dá, nós vamos juntar estes dinheiros todos, né, por milhares e milhares de clientes, e nós podemos dar a garantia que vamos pagar X todos os anos para o resto da vossa vida, mas no fim, se restar dinheiro, é nosso. Já percebi. Quais são as considerações que as pessoas deviam ter? Pronto, eu acho que aqui cada caso é um caso, e eu até trouxe aqui um gráfico que eu acho que nós devíamos perder um bocadinho de tempo só de explicar, que é, apesar das pessoas terem vidas e situações e circunstâncias diferentes, em diferentes fases da vida, pronto, o consumo é diferente, alguns gastos, algumas despesas também são diferentes. O que as pessoas normalmente, o que é consistente em termos de se a pessoa está a trabalhar ou não, acaba por ser despesas de saúde. Portanto, aqui a barra lilás mostra as despesas de saúde. As pessoas que têm algum interesse de fazer contribuições ou ofertas de caridade, esses aí, normalmente, à maneira que a vida vai prolongando, este valor até aumenta. O valor onde há a maior diferença em termos de custos que ou vão reduzindo ou desaparecem por completo é a prestação da casa, normalmente, quando a pessoa acaba de pagar a casa, e alguns custos ou despesas associadas com educação, ou educação própria, ou então a educação dos filhos. Agora, há outras coisas que vão reduzindo conforme a maneira de viver também vai mudando, né? As pessoas quando estão a trabalhar podem ter 2 carros, mas depois quando os 2 estão reformados e pronto, têm os seus movimentos mais limitados, aí podem só reduzir a um carro. Há pessoas também que podem querer, né, viajar, mas também percebem perfeitamente que vão só viajar os primeiros 10 anos de reforma, mas depois quando a idade começa a pesar, comecem a pensar de coisas de formas diferentes. Portanto, acho que há muitas considerações que as pessoas devem ter e deviam ter, e eu acho que a altura de começar a pensar nessas considerações nem é depois da pessoa se reformar. Eu acho que algum tempo antes da pessoa se reformar, quando já tem a ideia de, ok, eu vou-me reformar, o objetivo é reformar-me a uma certa idade, aí começar a fazer contas até do que é que vai receber da Segurança Social, o que é que pode receber de investimentos, de planos de reforma, o que é que pode receber de rendas, se tivessem ou se estão a receber rendas. Que tipo de despesas vai ter naquela altura, embora que haja sempre uma incerteza, não é? Sim, e nada, claro que nada é garantido. Agora, eu acho que o importante, e há pessoas que podem dizer, eu não me vejo completamente reformado, portanto quero fazer um part-time, quero fazer uma coisa só para me entreter e até ganhar alguns trocos. Portanto, eu acho que não é que a pessoa vai tomar decisões assim tão decisivas nessa altura, mas eu acho que é bom pelo menos ter alguma abertura, não só conversas à volta da mesa e conversas familiares, mas também falar com profissionais que já têm experiência de outros clientes, outras situações, outros conselhos que tenham dado ao longo das suas carreiras profissionais, desde o contabilista ao advogado ou financial advisor, porque aí nós temos a experiência de lidar com muitas experiências, muitos casos, muitos exemplos diferentes do que as pessoas fazem, e é sempre bom ouvir e perceber opiniões e cenários diferentes.
Exatamente. Portanto, o ideal mesmo é consultar sempre um consultor financeiro, ter um plano, não é? Quanto mais cedo, talvez melhor. Mas para aquelas pessoas que nos estão a ver lá em casa e que têm uns 50 e poucos anos e se pretendem se reformar aos 62, aos 65, convém já pensar nisso, até mesmo os quarentões, julgo eu. Eu acho, sim, sem dúvida. E uma das coisas que me impressiona sempre, não interessa com quem eu estou a falar, é que nós, quando falamos nos números, e até eu, que faço isso já há muito tempo, é difícil nós compreendermos ou até percebermos, até ver os números, qual é o efeito do retorno, qual é o efeito do tempo, porque os números, quer queiram, quer não, desde que a pessoa segue aquele caminho e segue aquele conselho, os números crescem e de uma forma notável. Portanto, as pessoas podem ter alguma ideia de o que é que pode ou não ser, mas quando se vê os números e o sistema a fazer aquela matemática toda, aí as pessoas têm a noção e nós podemos ver e ter uma melhor ideia do que é que é. E também, como nós ouvimos, também é bom ouvir as opiniões e falar com amigos e pessoas familiares e pessoas conhecidas, mas muitas vezes, ou algumas das vezes, pode ser como aquele que vai ao casino ou até investe, nunca diz quando perde, só fala de quando ganha. Daniel, muito obrigada pela informação e para si que está aí em casa, uma boa noite.